Nesta aula vamos falar sobre a desigualdade de Fano. Vamos supor então inicialmente esse modelo aí de comunicação com um canal ruidoso. Então a gente tem o X, a nossa mensagem, vai passar por um canal ruidoso, uma determinada característica. Vamos obter o Y, e esse Y pode sofrer algum processamento, e a gente obter o X, chapéu, que vai ser uma estimativa para o X. Então a gente vai definir, o erro é quando essa estimativa estiver errada. Quando o X for diferente do X chapéu, a gente diz que é o erro. Então a probabilidade de erro é a probabilidade de que isso venha a ocorrer. Então será que a incerteza em relação a X, dado o Y que foi recebido, pode de alguma forma limitar, ou dizer algo sobre a probabilidade de erro? Então a gente vai ver a desigualdade de Fano, que coloca um limite na probabilidade de erro, onde vai levar em consideração essa incerteza de X dado o Y que foi recebido. Então, antes de a gente continuar, vamos ver esse exercício. Fala o seguinte: mostre que se a entropia de Y dado X é igual a zero, então Y é uma função de X. Isso é, para todo X com P de X maior que zero, existe apenas um possível valor de Y com P de XY, a probabilidade conjunta XY maior do que zero. Então, se a incerteza em Y dado X é nula, então a gente vai ter a ideia que a gente quer mostrar que o Y vai ser uma função do X, ou seja, dado o X, a gente determina só vai ter um Y possível. Então, dado um X, ou seja, um X com probabilidade maior do que zero, só vai existir um valor de Y possível. E então, para esse caso, o P de XY é maior do que zero. Só vai ser apenas um caso possível. E para realizar a demonstração, a solução desse problema, então vamos assumir que existe X, vamos chamar ele de X0, e dois valores diferentes de Y, Y1 e Y2. O que a gente quer mostrar é que só pode haver um. Vamos supor que, então, que tem o Y1 e Y2, tais que a probabilidade conjunta de x0, y1 e x0, y2 seja maiores do que zero. Então, a marginal em P de x0 é a soma da probabilidade conjunta P de x0 para todos os y. E, em particular, vai ser maior então, ou igual do que a soma quando a gente considera apenas dois dos possíveis valores de y. Como a gente falou que cada um deles é maior do que zero, então essa soma também vai ser estritamente maior do que zero. Então, por Bayes, a gente pode escrever esta equação e essa equação, usando Bayes. E agora, analisando o que a gente tem nessas duas partes aqui dessas equações, então a gente tem todos os termos são estritamente maiores que zero, Então, tanto a conjunta é estritamente maior do que zero, e como o P de x é também estritamente maior do que zero, onde ele aqui é composto por a soma de dois fatores que são maiores que zero. Então, essa razão é maior do que zero, já que esse termo é maior do que zero, e vai ser menor do que 1, já que o denominador é maior do que o numerador, estritamente maior. Então, essa razão é menor do que 1. E o mesmo a gente pode dizer sobre esse outro aqui. Então vamos aplicar isso aí que a gente chegou no cálculo da entropia condicional. É uma entropia condicional de y dado x. O valor esperado, está faltando reescrevendo aqui, Então, o valor esperado da entropia de y dado x igual a x. O valor esperado na distribuição P do x. Então a gente pode escrever essa equação. O que é a definição de... Está errado também? O que é a definição de valor esperado? Então, somatório de P vezes o que a gente está tirando o valor esperado. Aí agora sim aparece o menos, já que a entropia, a definição de entropia é menos esse aqui, Então o menos está aqui.
Então, esse somatório aqui em x, é um somatório em x disso aqui tudo, né? Então esse somatório é em todos o suporte aqui do P, né? Para todos os x possíveis do nosso suporte. Todos os termos, né, que a gente está somando são termos maiores ou iguais a zero. Então se eu pegar apenas o termo em que o x é igual a x0, né, que então ficando apenas esse termo aqui, eu vou ter algo agora, né, que vai ser menor, né, menor ou igual ao que eu tinha antes, onde antes eu tinha a soma para todos os x. E agora eu fiquei só com o termo em que o x é igual a x0. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu tenho um somatório em todos os y. E vamos ficar apenas um somatório com os termos em que o y é y1 ou y2. Apenas dois termos possíveis. Então a gente tem de novo, né, aqui maior ou igual. Agora então a gente tem uma soma com apenas dois termos num somatório maior, onde pode ter mais de dois termos, né? E todos os termos que estão sendo somados nesse somatório são termos maiores que zero, maior ou igual a zero. Então a gente já mostrou, né? Então esse termo aqui é maior do que zero, estritamente maior. Esse aqui também é estritamente maior que zero. Esse aqui é menor do que 1, né? Então esse aqui é negativo. Mesma coisa aqui, maior do que zero, então esse aqui é menor do que zero. Então no final a gente tem aqui esse termo todo aqui que está entre parênteses é menor do que zero. E vezes menos algo maior do que zero, então isso vai ser estritamente maior do que zero. Mas já que aqui os termos aqui a gente tem todos, as desigualdades são estritamente maior ou estritamente menor. Então no final a gente chega que a entropia condicional é estritamente maior do que zero. Então a gente supôs que existiam dois y, y1 e y2 possíveis, e chegou no caso que a entropia condicional era maior do que zero. Então a entropia condicional é nula se somente se y é a função de x. Que se y for uma função de x, a gente vai ter p de y1 dado x igual a 0 ou 1. Né? Ou vai ser 0 ou vai ser 1. Ou seja, a probabilidade de py dado x será igual a 1 apenas para y1 e apenas para um determinado y1 e 0 para os demais. Que aí nesse caso, esse somatório então significa que não vai ter os dois termos e vai ter apenas um termo e vai poder ter um maior igual, né, ou menor igual, ao invés de ser a desigualdade estrita. Então no caso, quando y for uma função de x, a entropia condicional vai ser nula. Então, voltando aqui, sabemos, por esse exercício que a gente acabou de ver, que a entropia condicional de y dado x é nula se somente se x é uma função de y. Então, esperamos ser capazes de estimar x com baixa probabilidade de erro apenas quando a entropia condicional de y dado x for pequena. Então, aqui temos a desigualdade de Fano. Então, a desigualdade de Fano fala de qualquer estimador x-chapéu, tal que x, y, x-chapéu tem uma cadeia de Markov, com a probabilidade de erro definida como a probabilidade do estimador, do valor estimado x-chapéu ser diferente do x. Temos então essa desigualdade, entropia do erro mais probabilidade de erro logaritmo do tamanho do conjunto menos 1 maior ou igual que a entropia de x dado x-chapéu, que é maior ou igual que a entropia de x dado y. E a gente pode simplificar esta desigualdade, né, reconhecendo que isso é uma entropia binária, então isso é sempre menor ou igual que 1. Então a gente pode escrever que isso aqui, né, 1 mais p de e log do tamanho de x menos 1 é maior ou igual do que aquele outro termo. Então, usando agora essa desigualdade aqui, a gente pode escrever essa forma mais
menos rígida. É só isolar o PDE de um lado, né? Então note que se o PDE for igual a zero, isso implica que a entropia condicional de x dado y é zero. Que aí a entropia de PDE vai ser zero também. Então olhando aqui a gente vai ter esse termo aqui vai ser zero, esse aqui é zero, então dá zero. Então no final das contas esse termo todo é zero. Zero maior ou igual do que a entropia de x dado y. Mas a entropia também é sempre maior ou igual que zero. Então só tem que ser maior ou igual que zero e menor ou igual que zero ao mesmo tempo, ela tem que ser igual a zero. Então quando a probabilidade de erro for zero, isso implica que a incerteza de x dado o y vai ser zero. Que faz sentido. Para fazer a demonstração, a gente vai definir aí essa função de erro. Então, o E é a função de erro, vale 1 quando tem erro e 0 quando não tem erro. E aí, pela regra da cadeia, então a gente pode escrever que a entropia E e x dado x chapéu é igual a esse aqui ou igual a esse aqui. Dependendo, trocando as variáveis de lugar, né? A gente pode escrever as duas equações. Bem, esse termo daqui ele vai ser nulo, porque a incerteza do erro, dado o x chapéu e o x, a incerteza fica sendo nula, né? Porque conhecendo o x e conhecendo o x chapéu, eu sei se tem erro ou se não tem. Eu sei se eles são iguais ou se são diferentes, então eu sei se há erro ou se não é. Então não há incerteza alguma sobre o erro, quando essas duas variáveis são dadas. Então essa incerteza aqui é nula. Esse outro termo, a gente pode usar que condicionar, né, não vai aumentar a entropia. Então a entropia condicional, né, de E dado x chapéu é menor ou igual que a entropia do erro, que é a entropia binária de PDE, probabilidade de erro. E aí, por fim, agora falta ver quem é esse aqui. Um limite para ele. Então, vamos ver aqui na próxima transparência. Então, esse termo entropia de x dado E e o x chapéu. Então, é esse termo que está aqui. Vamos analisar ele. Então, lembrando da definição da entropia condicional, então a gente lembrando que tem nas transparências anteriores, né? Entropia condicional de y dado x, então o valor esperado, né, com a distribuição em P de x, da entropia, né, de y dado x igual a x. Então aqui a gente tem a entropia condicional, que está condicionada ao x chapéu e ao erro. Então vamos primeiro, né, considerar o termo aqui do condicionado ao erro. Então a gente pode escrever, né, essa entropia condicional como sendo o valor esperado com a distribuição do erro, da entropia condicional, né, de x dado x chapéu e cada um dos valores de erro. Então só tem dois possíveis valores de erro, né, então é 0 ou 1. Então esse somatório, né, vai ser um somatório com dois termos. Né, então aqui os dois termos, primeiro termo e segundo termo, né, quando o erro é igual a 0 e quando o erro é igual a 1. Então a probabilidade quando o erro é igual a 0 vezes a entropia condicional com o erro igual a 0. E o outro, probabilidade do erro igual a 1 e a entropia condicional com o erro igual a 1. A gente pode ver que esse primeiro termo, quando o erro é igual a 0, então se não tem erro, o x determina, o x chapéu é igual ao x, né? A gente não tem erro, os dois são iguais e a incerteza remanescente sobre x dado x chapéu vai ser 0. E no outro, então esse termo todo soma. Soma esse termo todo, dá 0, soma isso aqui. E esse termo aqui, né, com a probabilidade de erro igual a 1, é o que a gente chamou de P de E. E a entropia, então, tá aqui, a entropia condicional de x dado x chapéu quando o erro é 1, né, quando há erro. Então, quando há erro, então se a gente sabe que ocorreu um erro, a gente sabe que a nossa estimativa está errada. Então, logo, existem o tamanho do alfabeto menos 1 alternativas. Então, a gente sabe que o valor máximo da entropia
é o log da cardinalidade do alfabeto. Então o nosso alfabeto agora tem um tamanho cardinalidade do x menos 1, né? Já que a gente eliminou uma possibilidade, já que a gente sabe que ocorreu erro. Então esse termo é menor ou igual do que isso aqui. Então é isso que está escrito aqui. E aí agora a gente pode juntar todas as partes, né? Então vamos pegar esse aqui, vai ser igual a essa soma. Então é o que está na primeira linha. E a gente mostrou que esse termo é menor ou igual que isso e que esse é menor ou igual que isso. Então essa equação 190 é uma parte do que está aqui, né? Esse pedaço aqui que a gente mostrou. Agora falta, né, esse pedaço aqui, né? E aí nós vamos utilizar que x, y, x chapéu é uma cadeia de Markov, né? Já que a gente tem o nosso x, né, como sendo uma estimativa, né, gerada a partir do y. Então a gente tem a cadeia de Markov, x, y, x chapéu, e vamos utilizar a desigualdade de processamento de dados. Então a informação mútua entre x e y é maior ou igual que a informação mútua entre x e x chapéu. E a gente sabe que a informação mútua de x e y é a entropia de x menos a entropia de x dado y. E aqui a mesma coisa. E agora esses termos aqui são iguais, né? A gente pode tirar. E aí então fica que a entropia de x dado x chapéu é maior do que a entropia de x e y. E aí por fim a gente pode escrever o que estava lá no teorema. Então voltando aqui para o teorema, que a gente pode ver que a gente pode achar um limite para a probabilidade de erro, né, conhecendo a entropia condicional. Então esse aqui é fixo, né, de acordo com, né, dado o nosso alfabeto, né, então isso é fácil de determinar. E conhecendo a entropia condicional, a gente acha um limite para a probabilidade de erro. Bem, aí rapidamente aqui no nosso transparência tem esse exemplo, que a gente considera uma variável aleatória, com o alfabeto do 1 a 5, tem a função de massa probabilidade, tem o y, que o alfabeto dele é 1 e 2. Então, em alguns casos, né, vão ocorrer y, né, se a gente fizer um estimador, né, que o x, a estimação de x é igual a y, né, obviamente vão ter casos com ter erro. Então aqui, né, a gente tem a distribuição condicional de p de y dado x. Tem aqui o cálculo efetivo, né? A gente pode calcular a probabilidade de erro, já que a gente conhece exatamente o nosso problema. A gente sabe quais casos vão dar erro, dada essa estimação. Então a gente pode calcular efetivamente qual que é a probabilidade de erro. E vamos aqui também usar a desigualdade de Fano, né? Usar essa desigualdade de Fano para calcular. Então a gente precisa calcular a entropia condicional. Então a desigualdade de Fano dá uma estimativa, né, de qual é o limite, né, do limite para a probabilidade de erro. Então a gente precisa calcular a entropia condicional. Então a gente está calculando aqui a entropia condicional, deu 1,77 bits. E aí, aplicando isso na desigualdade de Fano, a gente achou 0,38. Então 0,38, a gente sabe que a probabilidade de erro é maior do que 0,3855. E de fato, né, a probabilidade de erro que a gente calculou aqui deu 0,4. De fato, é verdade. Então, nesse caso, é um exemplo que a gente consegue calcular a probabilidade de erro e a gente pode, então, verificar ali que a desigualdade de Fano, né, está sendo respeitada. Então, tem exemplos que a gente não consegue calcular a probabilidade de erro, mas a gente, conhecendo a entropia condicional, a gente pode calcular, né, o limite para a probabilidade de erro.